Paz do Senhor, igreja. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Dá um sinalzinho com a mão aí, só para a gente ver. Que benção. Se você não levantou a mão, esse não cabe aqui, né, Rodrigo? Se você não levantou a mão agora, até o final, você pode levantar os dois braços. Obrigado, Nil. Porque Ele está aqui para também alegrar o seu coração. Amém? Vocês já ouviram aquele louvor? O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está... É o quê? Aleluia. O Rei está voltando. Que lindo, né? Que gostoso ouvir a igreja. É assim que está o seu coração, querido? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Ele está voltando. Opa! Alguém entendeu, hein? Jesus está voltando. Jesus está voltando. A cada vez que você ouve esta expressão, como é que fica o seu coração? Como é que você se sente? Jesus está voltando. Você sabia que esse culto pode não chegar no final? Você sabia que a gente pode não tomar essa ceia? Você sabia que a agenda que você fez para hoje à tarde pode não acontecer? Porque Jesus está voltando. Os sinais declaram dia a dia, Ele está nas portas, Ele está voltando. A pergunta talvez mais recorrente desta pauta é, o que falta para Jesus voltar? O capítulo 24, e começam algumas explicações sobre o sinal, sobre os fins dos tempos, os sinais, né? E as coisas que aconteceriam, até chegar nas parábolas do capítulo 25. E a narrativa ela se constrói em cima disso, para que a gente tivesse atenção sobre algumas coisas que aconteceriam, e que tudo isso estaria denunciando algo, declarando algo, que Jesus está voltando. E quando a gente para ler, queridos, a gente pergunta, mas o que falta acontecer aqui? Guerras, fomes, pais contra filhos, e etc, e etc. Tudo isso já é visto, já é notório, e acontece, e tem acontecido o tempo todo. É ou não é? Tanto é que, talvez, num passado mais distante, quando se pensava em guerras, as pessoas tinham até mais preocupação. Jesus está voltando. Mas vieram guerras, veio a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda... E assim a gente fica o tempo todo, e talvez nessas outras guerras a igreja esteve mais acesa quanto a essa pauta. Olha, Jesus está voltando. E hoje temos outros desafios para enfrentar nos dias atuais e não perder isso da nossa mente. Jesus está voltando. Mas não isso como um chavão, não apenas como mais uma pregação, não apenas como um conhecimento que a gente tem, mas viver segundo essa realidade, que Jesus está voltando. Porque eu não consigo acreditar que exista um cristão que não conheça isso, e acredite nisto. Mas a pergunta é se a gente vive dessa maneira, se a gente realmente está vivendo como Jesus está voltando. E hoje nós vamos olhar o quanto isso deve ser um fator de atenção nossa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre
uma qualidade, uma virtude nossa que pode definir a nossa história: a prudência. Uma palavra que talvez a gente fala tão pouco, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente pensa em muitas coisas, né? Quanto a ter a vida em ordem, em santidade, etc. Mas nós vamos ver hoje que uma palavra pode estar colocando toda a nossa vida em risco. E quando eu falo de vida, eu gostaria que você ampliasse a visão e não pensasse apenas nessa vida humana que nós estamos vivendo, mas que você pensasse na vida de fato. Porque a vida de fato de Deus é a vida que aqui a gente está vivendo, mas ela continua na eternidade. Então aqui ela está acontecendo, mas há uma extensão. Para aqueles que não têm conhecimento, pensam na vida só até a morte. Mas nós que conhecemos a verdade, a vida de fato só existe uma, essa que estamos vivendo aqui agora e que ela vai se estender após a morte. Amém ou não amém? Você crê nisso? Você crê na vida eterna? Você crê que há uma eternidade? Então, queridos, a vida de fato ela é composta de tudo isso. Até porque Ele conquistou essa vida para mim e para você. Vale um glória a Deus, queridos? Ele conquistou isso para nós. Antes o que imperava era a morte, mas agora o que reina é a vida que Cristo conquistou por nós, aleluia. Então é em cima da ressurreição de Cristo que a gente tem essa expectativa. Ele disse que voltaria, e Ele disse para que a gente estivesse atento, porque Ele vai voltar. Ele não mente, Ele não é filho do homem para que minta. Estamos em tempos de eleições, né? E esse é o momento que a gente vê promessas, que a gente fica até sonhando junto com as promessas. Ah, se isso se realizasse, quão bom seria para o nosso bairro, para a nossa cidade, e assim por diante. Mas aquele que prometeu, não confunda, queridos, com esse tipo de promessa que você ouve por aí, porque tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido, e Ele cumprirá, aleluia, porque Ele é a verdade, amém? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram imprudentes, insensatas. Pegaram as insensatas, as imprudentes, pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Bom, antes de mais nada, eu não vou entrar nos contextos históricos de um casamento judaico, onde a gente poderia até contextualizar um pouco mais. Deixa eu só aproveitar aqui. Nós temos alguém nos visitando aqui nessa manhã? Dá um sinalzinho assim com a mão, se temos alguém visitando-nos. Todo mundo da casa, é isso mesmo? Ok. Então fica mais fácil. Como nós somos da casa, já conhecemos o enredo, e eu gostaria de rapidamente tentar tirar algumas lições desse contexto. Nós vamos ver, queridos, nessas 10 virgens, há no mínimo 3 situações aqui. A primeira situação, daquelas que ainda não fazem parte ainda, que não são virgem ainda, que não esperam o banquete nupcial, que não estão ainda preocupados com o momento
do encontro da noiva, do cordeiro ou do casamento que nós esperamos, que é a igreja com o noivo. Então existe uma classe que nem está relacionada aqui, que é a classe que ainda nem, talvez, ou sabe e não tomou a decisão, e também não vive uma vida santa ainda por causa disso, ou tomaram uma decisão e deliberadamente, simplesmente não fazem parte de ser noiva. Ou, nesse momento, de ser as que esperam pelo casamento. E você teria algumas versões para este episódio, alguns relatando que isso poderia estar exemplificando as igrejas, 10 como totalidade, e aqui o tanto de igrejas no sentido totalitário, daqueles que estão preparados e não estão preparados, Israel como a noiva, o casamento que vai acontecer e que nós vamos entrar, e um monte de outras narrativas, teorias e assim por diante. Eu não vou entrar nessas questões, eu quero de forma prática pensar um pouco em algumas coisas que, seja qual for a linha que alguém pense quanto a este episódio, vai ver que o que Jesus quer que a gente entenda disso daqui, e o que está claro e está explícito, é que nós precisamos viver uma vida prudentemente. Amém, queridos? Nós precisamos ter prudência, sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A importância da prudência para as nossas vidas. Lembrando, eu estou falando de vida no sentido completo. Se a gente olhar, queridos, então, só para essas 10, que são aquelas que esperam o dia do casamento, que estão preparadas, nós veremos muita coisa em comum e poucas coisas diferentes. A gente vai notar que todas as 10 eram virgens. Todas eram virgens. Nós vamos notar que todas elas saem ao encontro do noivo. Todas elas estão indo ao encontro do noivo. Nós vamos notar que todas elas esperam o noivo. Todas elas têm essa esperança no noivo. Todas elas estão preparadas com roupas adequadas para a ocasião. Todas elas tinham candeeiro ou lamparina, para ficar mais claro. Todas elas tinham óleo na lamparina. E todas elas estavam com a lamparina acesa. Todas ouviram a voz do noivo quando chamou, quando falou, se preparem, todas escutaram, todas tinham boa audição. Todas elas prepararam o candeeiro, quando ele falou, preparou o candeeiro, prepararam suas lâmpadas para ir se encontrar com o noivo. Até aqui todas elas eram idênticas, todas elas conviviam juntas. Então o que a gente mais encontra, queridos, e aqui é o ponto de discernimento, são pessoas parecidas, iguais. Parece que você olhando, você olha todo mundo como estão todos preparados. Mas é até aqui que elas estão parecidas. De repente a gente começa a ver que 5 delas, já no começo, elas levam óleo para a lamparina, mas não levam óleo reserva. Elas tinham óleo na lamparina, preste atenção nisso, mas não tinham óleo reserva, não tinham óleo a mais, só tinham óleo para passar a noite, era o máximo. Até a meia-noite, tudo bem, se o noivo chegar até a meia-noite, estamos aqui com óleo suficiente. Elas também, a diferença delas é que se as outras estavam com as suas lamparinas acesas, e tinham óleo reserva, as outras estavam com a lamparina acesa, mas estava apagando. As lamparinas das 5 nécias estavam apagando, e elas não tinham mais óleos consigo, com elas. 5 delas não entraram nas núpcias, e 5 delas eram desconhecidas. Essas 5 são sempre as imprudentes. Então, queridos, se a gente olha para o texto, e a gente sempre gosta de olhar a graça, a gente sempre gosta de olhar a misericórdia de Deus, a gente sempre olha para o amor de Deus, a gente sempre olha para um Deus que parece que Ele faz tudo para a gente entrar. E parece que Deus engole tudo, e a gente passa sempre batido. Mas quando a gente vê Jesus, essa parábola aqui, não está sendo narrada por alguém, não é uma palavra de um pastor, não é a palavra de alguém. Essa aqui é o próprio Jesus narrando uma parábola. E dizendo que aquele dia, um detalhe estava sendo suficiente para que eles não entrassem, para que elas não entrassem no momento
que elas tanto esperavam. No momento que eu acredito que é o maior momento que a igreja aguarda. Amém ou não amém? Esse é o maior momento que você aguarda? Então, esse era o grande momento para elas. Elas não estavam preparadas por um detalhe. Se guardaram como virgem, mantiveram a sua vida santa, conheciam sobre o noivo, esperavam o noivo, tinham lamparina, estava acesa a lamparina, tinha óleo na lamparina, estavam com roupa adequada, tudo igual. Todas elas também passaram pela prova do tempo, e o tempo fez com que todas elas se cansassem, e todas elas dormiram, e esse não é um defeito do texto. O defeito não é dormir, queridos. Todas elas dormiram, todas. E aqui, queridos, quando elas acordam, é que o problema aparece. Porque elas acordam com o som do "o noivo está chegando". Vamos agora ao encontro do noivo. E é agora que é a hora de olhar para a vida e ver se dá para ir ao encontro ou não dá para ir ao encontro. É quase como dizer que aos 48 do segundo tempo, a hora do apito final, fizeram tudo, estava 100% praticamente, queridos. Você olha para o texto e fala, não, mas elas têm que subir. E o texto dá a impressão que a lamparina estava se apagando, não estava apagada ainda. Eu suspiro aqui dizendo assim, dá tempo, vai. Mas esse único detalhe foi o suficiente para definir um final para 5 e o outro final para as outras 5. Uma coisa que o texto grita para nós, eu vou nos excluir disso, por gentileza, me permitam isso, em outras igrejas, né, não a Igreja Evangélica Vida, mas as demais igrejas, o texto diz que 50% das pessoas que estão congregando são prudentes e 50% são imprudentes. Isso é o que o texto grita para nós. Tem 50% de gente preparada e 50% de gente não preparada para a hora que ele chamar para ir ao encontro dele. São números alarmantes, são ou não são? São números que nos deveriam fazer refletir. E essa talvez seria a primeira pergunta. Aqui 50%, a qual percentual eu estou incluso? De quem eu faço parte? Então o texto não nos dá grandes expectativas para imaginar, e nós estamos tratando aqui da igreja, tá, queridos? Até porque nós não temos visitante, então eu estou bem à vontade, ainda que nós tenhamos pessoas nos assistindo, mas é principalmente esse texto para a igreja. Tem gente que não está preparada na igreja. Se essa 50% fosse geral, a igreja está dentro, né? Glória a Deus. Não, queridos. Ele está tratando aqui com gente, e aqui ele está tratando com a nata da igreja. Não é só a igreja, é a nata, é gente preparada, é gente santificada, é gente com roupa, é gente com óleo, é gente com lamparina acesa. É gente realmente que sabe que está bem. Sabe que se ele chamar, você sabe que a lamparina está acesa. Vai dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, é em cima disso que a gente quer pensar um pouquinho sobre a importância da prudência para as nossas vidas. Então, a primeira lição que eu gostaria de extrair com vocês é: tenha óleo reserva. É sobre o ter. Nós precisamos ter óleo reserva para o nosso candeeiro. O que seria ter em reserva e o que seria não ter em reserva? O não ter em reserva é quando a gente vive a vida somente pensando no hoje, no agora, no suficiente para hoje. E a gente faz muito uma pergunta: se Jesus viesse agora, o que você sente no seu coração? Você está preparado para Jesus vir agora? Mas eu acho que a verdade seria, e se Jesus demorar para vir?
E se ele não vier agora, vier daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 20 anos, e daí? Tem óleo para tudo isso? Tem vida para tudo isso? Tem comunhão para tudo isso? Tem fé para tudo isso? O ter, queridos, em abundância e não ter somente para aquele momento, está relacionado a pessoas que não estão praticamente à base do ter e do deixar para depois, ou da prudência e da imprudência. Elas se estabelecem em cima daqueles que são imprudentes. Eles sempre vão dizer: para que isso? Para que mais? Para que tudo isso? É a base central da imprudência. Já do prudente, por que não? O tempo até está bom, mas por que não levar um guarda-chuva? Por que não? Está no carro mesmo, deixa no carro. A prudência, queridos, ela vai dizer: por que não? Por que não orar mais? Por que não ir mais naquele culto? Por que só no domingo? Já imprudente, né? Para que todo dia? Para que sempre? Para que tudo isso de oração? Para que tudo isso de Bíblia? Para que tudo isso? Eu já tenho o suficiente, eu vou todo domingo, está tudo certo. O imprudente, queridos, para ele, o fazer já está bom demais. Já para o prudente, ele não está preocupado no hoje. Ele está preocupado nas meia-noites que a vida nos prega. E a meia-noite desse texto a gente pode traduzir como os momentos escuros. No momento de maior escuridão, é a hora que eu preciso, é a hora que eu vou precisar da reserva. Você já pensou? Esses dias eu tive a infelicidade, a imprudência, né? Minha vida é cheia de imprudência. Eu olho para esse texto e falo assim: meu Deus, que a minha vida espiritual não seja assim. Mas uma delas, eu esse dia cheguei em Colatina, bati a chave no carro e nada de pegar o carro. Falei: não acredito num negócio desse. O que aconteceu com o carro? Vou chamar o mecânico. A hora que eu olhei o negocinho da gasolina vermelha, porque eu tinha pensado um dia antes em abastecer o carro. E acho que eu pensei que abasteci, peguei e saí e fui. E viajei. Quando eu cheguei lá e o carro não bateu, que eu prestei atenção, que eu esqueci de colocar gasolina, antes de sair. E ainda lá eu dei glória a Deus, né? Tive a oportunidade de dar glória a Deus. Falei: glória a Deus que eu parei dentro da cidade. E que era de dia. Já imaginou se fosse meia-noite, no meio da estrada, não tem para onde ir? Dá para ser pior, uma situação como essa. E é aqui que Jesus está maximizando isso e mostrando: tem horário pior do que você precisar agora de óleo, do que a meia-noite, do que no momento mais escuro, e perceber que eu não tenho reserva. Aqui, no nosso dia a dia, a gente tem convivido com isso, talvez no nosso... Para mim, pelo menos, às vezes, em algumas áreas, é o tempo todo. Eu gosto de entrar no mercado, às vezes, sem cesta e sem carrinho, porque eu vou pegar uma coisa. 2, no máximo. Vou lá pegar 2 coisas. Eu vim aqui para pegar pão e leite, é isso que eu vou levar. Dali a pouco eu estou com os braços cheios de outras coisas, e chego no caixa, puxo o pão e o leite. Esqueci do pão e o leite. E a prudência deveria ter dito para mim: pega o carrinho, rapaz. Mas sabe como é que, eu não sei se é todo homem, né? Mas a sacola que a gente não gosta de carregar, o guarda-chuva que a gente não gosta de carregar. Nas regiões frias, o homem prefere passar frio do que levar uma blusa. Pelo menos é comum em Curitiba você vê o cara: não estou sentindo frio não, rapaz. Não, aqui está tudo tranquilo aqui, rapaz. Frio para mim é só depois dos... E a prudência, ela já me convida a pensar assim: pode ser que por causa do frio eu vou levar uma blusa. E parece que nessa matéria as mulheres são mais nota próximo de 10, né? Vamos deixar aí por perto de 10. Por isso que Jesus já pegou aqui um excelente exemplo. Pegou já um excelente momento de expectativa. Porque se a gente agora tenta pensar em pessoas pensando num casamento, no momento nupcial, e coloca homem, talvez a gente pensava assim: é normal, os 10 estavam dormindo, os 10 estavam sem óleo, os 10 estavam com o negócio, já estava apagado, fazia hora, inclusive, essa lamparina. Mas ele pegou quem? Pegou quem fica ansiosa pelo momento, se prepara, se arruma, coloca a mais. A mulher vai acontecer o casamento, daqui 30 dias já está comprando já o vestido, já antes, já está arrumando, já está se preparando, e já está muito... Então Jesus já está trabalhando com gente que na sua essência já tem no DNA a prudência. Imagine nós homens então, se a gente entra para esse contexto. Então no nosso dia a dia a gente resolve as nossas imprudências com mais flexibilidade.
Mas aqui não há flexibilidade. Nesse texto não há, e cuidado para a gente não trazer as nossas flexibilidades para a nossa vida espiritual. Porque a gente vai flexibilizando tanto a nossa vida, que a gente acaba vivendo a vida, depois eu vejo isso, não, isso aí é para depois. Eu acho lindo olhar as pessoas que são organizadas, porque elas fazem seu checklist, preparam aquilo que vão fazer antecipadamente e levam até a mais. E eu já sou ao contrário, eu vou preparando o mínimo possível, se precisar disso, depois eu compro lá. Isso aí eu compro lá. Eu sou mais ou menos desse, às vezes tem umas coisinhas pequenas, né? Isso aí eu vejo lá, que se precisar eu pego lá. E já o prudente não pensa assim, queridos. E qual é o problema disso? Transferir para a vida espiritual. Porque se você se enxerga em coisas que, por exemplo, são as minhas imprudências, fala, eu também sou assim, mas é porque eu gosto de viver a vida assim, não é o grande problema. O grande problema é que a gente está fazendo isso com a vida espiritual. A gente está deixando para a última hora. Você sabia que tem gente que quer resolver a escatologia bíblica, quer resolver as questões escatológicas, dos fins dos tempos, como será os últimos dias, não é nem por desejo teológico, mas talvez muito mais para saber quando ele vai ter que se preparar de fato? Não, porque se eu pegar um sinal aí grande, aí eu vou me preparar, né? Porque se o negócio realmente tiver, porque vai ser antes da tribulação, vai ser depois. Se for na tribulação, aí dá tempo de se preparar. Nós precisamos, o texto termina dizendo, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, por isso a gente precisa viver preparado para hoje, preparado para amanhã, preparado para ontem, preparado para daqui 10 anos, mas a igreja está preparada e com óleo suficiente para a chegada do noivo, aleluia. Então nós precisamos, queridos, olhar para o texto e saber se nós temos, não só para hoje, mas o suficiente, porque a gente vê gente, queridos, que hoje aqui, e eu estou falando hoje não de forma figurada, estou falando agora mesmo, dia 11/10/2020, hoje mesmo, tem gente que está com a vida em dia com Deus, mas só Deus sabe se você passa a semana que vem, só Deus sabe como é que será o mês que vem. Se a gente tivesse falado isso há 4 meses atrás, gente que tinha óleo, e que com a pandemia, só Deus sabe como está a sua lamparina. Só Deus sabe como que está a luz. Tinha óleo até dezembro. Teve talvez até janeiro. Mas quando chegou a meia-noite de março, né? De março, na pandemia, muita gente se viu sem óleo e sem condições de comprar óleo. E se Jesus já tivesse voltado? E para algumas dessas Jesus voltou. Porque a volta de Jesus, ela se dará nas nuvens, ou pessoalmente todos nós daremos contas, e pode acontecer a qualquer minuto também. A qualquer minuto, queridos. Eu estava ouvindo esses dias uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, tem uma parte que é um tanto quanto cômica, mas é para uma grande reflexão, que ele fala de uma pessoa que chega para ele falando, pastor, eu estou com câncer, e ela chega toda triste para ele, eu vou morrer. E o pastor diz, e o que tem? Eu também vou. E posso morrer antes de você com câncer, inclusive. A morte vai pegar, ainda que seja tratado de uma forma um tanto quanto cômica, é uma realidade. Tem gente que pode estar nas últimas no hospital, e ela, sei lá, Deus renovar essa pessoa, ou ela morrer ainda antes do que gente que está andando por aí hoje, parecendo que está cheio de saúde. E um infarto vem, um derrame vem, alguma coisa acontece de uma hora para outra. Nós precisamos estar preparados para Jesus voltar agora. E a nossa lamparina tem que ter para passar por qualquer meia-noite que a vida nos propõe. Qualquer peça de meia-noite que a gente tenha que atravessar. Qual é a meia-noite? Nesta meia-noite está falando de escuridão. E os momentos escuros da nossa vida, queridos, nós precisamos do óleo e nós precisamos da luz. Quando a gente olha para o texto, queridos, a gente vai perceber, no mínimo, 2 coisas quando a gente trata desse candeeiro. Naquele momento histórico, aquilo era tanto a energia, a iluminação que eles precisavam. Para esse momento, meia-noite, é também a direção. São, no mínimo, duas características que você pega desse candeeiro. Eles precisavam, o que nós hoje olhamos aqui como luz, e é muito fácil, a gente liga o interruptor, para eles viviam com os seus candeeiros, com as suas lamparinas.
Era a maneira de ter iluminação e a maneira que também eles tinham a energia para as coisas, como o fogão da época, né? Porque não tinha geladeira, não tinha outras coisas, mas o básico que eles usavam de energia é praticamente um fogão, que se usava também com o fogo. Hoje, com a mesma força de energia, ou seja, com força outra que é elétrica, mas a gente hoje usa para um monte de coisa. Mas é tanto para energia quanto para direção. E aí, queridos, se a gente pensa em candeeiro da nossa vida, pensando nesse aspecto, a gente vai pensar tanto na luz que nós precisamos, que é a palavra de Deus que nos dá esta direção, que ilumina os nossos passos, que dá luz ao nosso caminho, como também a luz que nós emanamos para os outros, que a gente precisa clarear a vida dos demais. E ao mesmo tempo também a energia que vem da onde? Do próprio Espírito Santo. Quem é que é hoje a força da igreja? Quem é que nos reveste hoje? Quem é que ele disse, eu não vos deixarei órfão, eu estarei com vocês até os últimos dias, até o fim estarei com vocês? Quem? Jesus. Então é o Espírito Santo e a palavra de Deus e a presença de Deus, e tudo isso que a gente faz, fazendo para Deus. Tudo isso é lamparina que está cheia deste óleo, é este óleo jorrando e também a gente mantendo em reserva. E se a gente, queridos, só tem para hoje, cuidado, queridos. Elas foram preparadas, 99% preparadas. Mas um detalhe, foi o suficiente para que elas não tivessem condições de ir até o mestre. Então, em primeiro lugar, tenha óleo em reserva, queridos. Em segundo lugar, mantenha, não perca o alvo. Elas estavam esperando o noivo, amém ou não amém? Estavam. Elas queriam ir ao encontro do noivo, amém ou não amém? Amém. E quando o noivo chegou, todas elas foram? Não. 5 foram ao encontro, e as outras 5 foram para onde? Foram comprar óleo. Sabe o que eu penso nesse texto, às vezes? Eu fico pensando assim, é que é Jesus que está dizendo, né? Eu fico pensando assim, por que elas não vão ainda aqui, né? Ali, sabe, segurando, mas dá tempo, se eu for lá eu vou perder, eu vou ficar aqui, é aquela guerra de vou, não vou, faço ou não faço. Mas a imprudência, ela tem uma característica que ela faz em nós, que é a gente... Por que eu disse no começo que o problema não é dormir? O problema não é dormir. Nesse texto fica claro que o problema não é estar dormindo. O problema é dormir com pouco óleo. O problema é dormir sem óleo reserva. Esse é o problema. Elas dormiam, 5 delas dormiam, descansavam. Podiam dormir à vontade, porque tinha óleo na vasilha e tinha óleo reserva. Você já dormiu preocupado, queridos? É quase um meio sono, né? Você dorme, mas você não tem aquele sono de qualidade. Você está preocupado com aquilo, quando você consegue dormir, você está preocupado com aquilo que você tem que resolver. Eu acredito que é desse jeito que as outras 5 dormiam. Elas dormiam pensando, mas e se essa lamparina apaga, meu Deus do céu? E ele está demorando, vai acabar, eu não tenho tanto óleo assim. Será que vai passar da meia-noite? Então é aquele sono sem qualidade. Você pode dormir se você tem óleo, aí você descansa. É a palavra de Deus que nos dá essa condição. Com uma vida cheia, você pode descansar, você está preparado. O problema é dormir sem óleo, o problema é viver sem óleo, andar sem óleo e também dormir sem óleo. E aí o texto grita para nós que este sono que elas estão dormindo, quando elas acordam, a consciência volta. Eu não tenho óleo suficiente para ir. E a gente quer resolver, porque o imprudente é assim, eu quero resolver o que eu deveria ter resolvido. E por causa disso eu atropelo as coisas. Eu perco o alvo. E vou resolver aquilo que eu já tinha que ter resolvido. Tem muita gente que quando Jesus vier, que vai querer aceitar Jesus. E vai começar a pensar, eu devia ter evangelizado, eu devia ter orado, eu devia ter participado mais. Ah, quantos cultos maravilhosos que eu deveria ter participado. Aquela campanha, aquele negócio, o meu chamado, a minha vida. Vai pensar na hora que Jesus vier. E aí, queridos, essa consciência de estar inadequado, ou essa consciência de que eu não estou preparado, me leva a pensar no despreparo e não no alvo.
e não no objetivo. Porque eu acredito, queridos, isso agora é pensamento meu, do Cláudio Miro, tá? Isso não está na Bíblia, eu estou fazendo apenas uma conjectura. Eu acredito que, quem sabe, se elas fossem, ainda com o negócio, ainda com a lâmpada meio apagadinha, mas fosse lá e falar, me perdoa. Se tivesse um coração arrependido, o esposo colocaria para dentro. Mas isso não acontece, não é porque o esposo não tem o poder de perdoar, é porque o pecador, quando se sente em dívida, ele não tem condições de pedir perdão. É eu que me culpo, e a culpa é o principal instrumento que Satanás usa para destruir a nossa vida, a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. E ele fica mentindo e jogando culpa. A tua oração não está subindo. Você vai orar desse jeito, você vai para a igreja desse jeito, você acha que tua vida desse jeito, fazendo isso, e ele vai jogando a culpa. E a gente fala, eu vou precisar aí de um tempo, né? Eu preciso de um tempo congregando, de um tempo fazendo, para daí eu me purificar. Ei, o perdão não é o tempo que resolve. O perdão vem de um processo instantâneo. Se você se arrepende agora, o Senhor entra com perdão agora, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Aleluia. O que precisa para o perdão é o arrependimento, é só isso. O problema é que enxergar isso no momento em que a gente está em dívida com Deus, o peso do pecado vai nos colocando para baixo. Então elas não pensam no noivo, elas perderam o alvo, elas pensam no óleo que elas não têm. Já as outras estavam dormindo, mas sabiam o que estavam fazendo. E quando elas acordam, arrumam as suas lamparinas e vão de encontro ao noivo, aleluia. E vão de encontro ao noivo. Quem está preparado continua na visão, continua na sua direção, queridos. E tomara a Deus que a igreja continue ainda na direção, e a nossa direção, o nosso alvo único é encontrar-se com o noivo, aleluia. Amém ou não amém? Aí no meio disso, quem sabe você está aí pensando, mas eu preciso casar antes, mas eu preciso realizar o meu sonho da casa própria antes, mas eu preciso realizar os meus empreendimentos, eu sonho em ser um empresário, e a minha carreira, como é que fica? E tudo aquilo que eu sonhei, eu preciso ainda passear em Cancún, eu não sei o que você pensa. Esse não é o alvo principal, querido. O nosso alvo aqui nessa terra, como servos do Senhor, é primeiro que Ele seja o nosso Senhor e a gente cumpra a sua vontade. E cumprir a vontade dEle é estar atento e apercebido que Ele pode voltar a qualquer momento. Quem pensa desse jeito, estuda diferente. Quem pensa desse jeito, trabalha diferente. Quem pensa desse jeito, empreende diferente. Quem pensa desse jeito, também se realiza aqui, mas é um também. É aquilo que Jesus disse, as demais coisas, é isso. Essas coisas são demais coisas, não são prioridades. A prioridade central gere as demais coisas, é o gerente do restante. E aí a gente verá que pessoas que fazem assim, geridas por Deus, são abençoadas, são prósperas. Deus entra também no projeto, abençoa. Esses podem dormir tranquilo, porque quando acordar, tem óleo suficiente para ir ao encontro do noivo, aleluia. Mas tem muita gente que infelizmente vai se realizar em todas as áreas da sua vida, mas na hora em que o noivo falar, vinde, elas vão querer sair correndo, procurar óleo em algum lugar, porque elas não estão preparadas. Estão preparados para assumir uma promoção, se o chefe pedir amanhã. Estão preparados para um grande desafio na carreira. Estão preparados para qualquer uma outra coisa dessa vida. Mas se Jesus voltar agora, o receio é que não consigam chegar até esse grande momento. Então, queridos, em primeiro lugar, tenha óleo reserva. Em segundo lugar, mantenha, não perca o alvo, continue a meta da igreja, o sonho da igreja, o objetivo da igreja, continua sendo encontrar-se com Ele para viver com Ele para todo sempre.
encontrar-se com Ele para viver com Ele para sempre. E você pode estimular os seus irmãos com essa esperança. Anime um aos outros com esta esperança. Essa é a esperança que anima a igreja. Amém, queridos? E para finalizar, queridos, essas 10 virgens, que 5 eram loucas, 5 eram prudentes, elas precisam estar preparadas. Mas elas se esquecem talvez de 5 delas se esquecem de um grande detalhe. Versículo 13, o último versículo diz, o segredo: vigiem, porque vocês não sabem nem a hora e nem o dia. Jesus resolve grandes problemas, porque a gente, às vezes até na ministração, a gente mostra o tamanho do problema que temos. Você olhando, pelo menos, que eles conseguiram acompanhar, sabe que nós temos um grande problema aqui. Porque eu posso estar 99% ok, esperando o Senhor, e corro um grande risco de não ser hoje uma noiva prudente, ou ser uma das pessoas que esperam o banquete nupcial, o grande encontro da igreja, e estar com uma vida prudente. E como é que eu resolvo um problema desse? Vigiando. Vigiando, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. E em cima disso, queridos, eu não sei você, eu posso falar de mim. Quando eu aceitei a Jesus, até pela igreja talvez, pela denominação que eu aceitei, a gente esperava Jesus naqueles dias, como se Jesus fosse voltar entre esses dias. A gente chegava a pensar naquela época, e é uma forma que eu considero errônea hoje, mas tem o seu lado bonito, tem o seu lado belo. A gente costumava até a pensar, para que estudar se Jesus está voltando agora? Tem o lado errado, né? Tem o lado errado, a gente não vai ficar discutindo aqui. Mas é gostoso imaginar as pessoas pensando, Jesus vai voltar agora? Que coisa linda pensar dessa maneira. Mas isso também tem que produzir em nós alguma coisa, uma vida vigilante. E quem está vigilante, querido, quem está realmente na posição, sabe que um vigilante está ali por uma utilidade. É porque os ataques vêm, e eu preciso estar preparado para os ataques que vêm, para não ser pego de surpresa. O texto está gritando que é grande chance, e o que aconteceu com elas? As noivas foram pegas de surpresa. Não tinha ninguém acordado esperando. Todas elas cansaram. Então, queridos, uma grande verdade para a nossa vida é que todos nós vamos cansar. Todos nós vamos cansar, é o que o texto está dizendo. E todos nós, mesmo vigilantes, corremos o risco. Como resolver o problema da falta de vigilância? Ficando acordado, abrindo o olho e nunca dormir. Não. Foi o que nós tratamos no primeiro. Tendo óleo sobressalente, tendo óleo reserva, tendo uma vida espiritual que está pensando em Jesus tanto para agora, quanto para depois também. Então, aquelas coisas que entram na nossa vida hoje, que a gente diz assim, não, isso aqui eu resolvo depois, isso aqui depois eu peço perdão para Deus, isso aqui é só um lapso do momento, eu não estou bem agora, então agora eu vou deixando, eu vou levando a vida, vou empurrando com a barriga, depois eu resolvo isso. Não faz parte de uma pessoa vigilante, porque a vigilância nos leva a ser prudentes. Quer ser prudente? Seja vigilante. Olhe aquilo que parece até uma coisa que hoje para você parece natural, porque a gente vai naturalizando inclusive o pecado, queridos, à medida que a gente vai se tornando imprudente. A gente começa a naturalizar as coisas, porque se ninguém faz, porque se isso aqui é uma coisa comum, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Até a igreja está fazendo hoje em dia. Queridos, a igreja, as noivas, eu estou falando das noivas, aquelas preparadas, que nós temos pessoas aqui dentro, em nome de Jesus eu faço parte delas, e quem fizer parte, diga glória a Deus. E pelos 4 cantos da terra, indiferente da denominação, existem pessoas preparadas. Elas estão vigilantes na palavra, queridos. Elas sabem e reconhecem Deus através da palavra. Não é por movimento, não é porque os outros criaram uma moda ali, outra moda aqui, o negócio parece que está crescendo lá, estão se juntando doutores conforme as suas concupiscências, e isso parece a festa do oba-oba, está legal, é tudo bom, é tudo vale. A igreja de Cristo está baseada na palavra. A noiva,
ela está vigiante na palavra, e é sobre esta palavra que a gente precisa reger a nossa vida. Ah, mas o meu amigo disse um negócio lá, muito legal, não precisa de tudo isso não. Ah, mas o fulano lá, ele tem uma vida até que legal com Deus, mas ele faz isso e faz aquilo. Ei, querido, nossa base é a palavra, é ela que nos ajuda a ser vigilantes. Se a palavra de Deus diz não, é não. Nós não negociamos com a palavra, nós obedecemos a palavra, aleluia. Nós amamos a palavra, nós vivemos a palavra. Ela não está em desuso, ela continua sendo a via de regra da igreja, da noiva amada do Senhor, aleluia. Quer potencializar a sua prudência? Conheça cada vez mais e ame a palavra de Deus. E não comece a negociar com coisas que há tempos atrás, como eu disse, a gente tinha uma visão de que Jesus ia vir agora, não precisava nem trabalhar, porque Jesus está vindo aí, o que adianta eu trabalhar? E a gente tinha essa certeza, parece que ia ser aqueles dias, aqueles momentos. Tem um lado ruim, que muita gente realmente não se dedicou ao estudo, porque Jesus já estava vindo, e tem o lado bom, que a gente precisa também colher esse lado bom, acreditar que pode ser agora mesmo. E não sendo tão saudosista, mas já sendo saudosista, não tinha culto que a gente não ouvia pelo menos, sei lá, umas 4 vezes. Jesus pode voltar agora. Esse culto pode não terminar. Jesus está voltando, olha os sinais. Vamos se colocar de pé, queridos? Grupo de louvor. Equipe abençoada do Senhor. Um bom sinal para você perceber como anda a sua prudência é observar como anda a sua vigilância. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com os pequenos, as pequenas, pouquinho de fermento. Aquele pouquinho que a gente vai abrindo mão, isso aqui não tem muito problema não. E naquilo, abismo chama abismo, e as coisas vão piorando. E quando a gente vê, queridos, coisas que a gente não abria mão, agora a gente está abrindo mão. E com isso a imprudência vai se proliferando. Se a gente hoje tem receio, e acho que essa palavra está bem em moda, né, a proliferação do vírus, se você tem medo do vírus do Covid, muito mais letal e pior é o pecado e a imprudência. Porque ele vai se alastrando, e vai tomando conta, e a imprudência, ela tem um objetivo. E o objetivo da imprudência é viver da prudência dos outros. Os imprudentes querem viver da prudência dos outros. Lembra das 5 loucas, o que elas disseram? Dei-nos do seu óleo. Mas quem é prudente, consegue olhar lá na frente, e se falta para nós? Vai acabar faltando para nós e para vocês. Só que tem gente que cai nesse enredo, não vigia, e aí o que faz? Tenta dividir do seu óleo com o outro. No final estão os dois sem óleo no meio da estrada. A gente precisa ganhar pessoas para Jesus, mas pessoas precisam ter uma vida independente, uma vida onde elas são autônomas na sua fé. Não dá para carregar ninguém para o céu, querido, não dá. A gente pode orar por você, e Deus vai abençoar a sua vida, mas a gente não pode simplesmente colocar você embaixo do braço e dizer agora nós vamos subir para o céu. Não dá. Não tem como. A sua salvação depende de você. Cada um dará conta de si diante de Deus. Se meu pai tivesse sido crente, eu não subiria ao céu simplesmente porque meu pai era. Meus filhos, eu falo isso direto para eles. Para vocês não venham depois dizer que vocês foram crente um dia da vida, se vocês não tiverem vida com Deus. Ah, mas eu nasci na igreja. Não interessa. É você que tem que ter vida com Deus. Porque na verdade é eu que te levo para a igreja. Você tem que aprender você ir com suas pernas. Você ter a sua independência espiritual. Mas os imprudentes, o texto nos mostra que eles pensam diferente. Eles pensam, vamos viver do óleo do outro. Eu não tenho, mas eles estão levando o suficiente para nós e para eles. Quem sabe o imprudente, ele sabe o que você tem. E, não, eu até não oro tanto, mas eu conheço quem ora. Eu não tenho tempo tanto de ir na igreja, mas eu sei quem vai.
Eu não conheço a Bíblia, mas eu sei quem conhece. Aqui para o campo da terra, a gente pode se resolver com isso. Mas quando a trombeta soar, querido, quando a voz disser, saia ao encontro do noivo, venha ao encontro do noivo, não tem jeito. Aí é cada um por si. Aí eu não carrego minha esposa, não carrego meus filhos não me carregam, minha esposa não me carrega, ninguém carrega ninguém. É eu que darei conta de mim diante de Deus. Ser vigilante, queridos, é entender que a nossa vida espiritual é o que sustenta a nossa história. Não é o seu trabalho que sustenta a sua vida. É a sua vida espiritual que sustenta o teu trabalho, que sustenta a tua família, que sustenta a tua história, que sustenta os teus sonhos. E quem inverte essa regra, queridos, não é prudente. Você pode até provar para mim que você é o cara mais próspero aqui dentro, mas biblicamente isso não é prudência. A prudência parte em você continuar sendo tão próspero ou até mais, mas em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está Deus. Ninguém pode ocupar esse primeiro lugar na sua vida. E se isso está acontecendo, queridos, se nesse momento a trombeta tocar, o teu coração estará jubilante, a tua lamparina estará cheia de óleo, ela estará acesa, e você vai ao encontro dele, e não vai sair correndo para outro lugar, tentar encontrar. Ora por mim alguém ora por mim, eu quero aceitar Jesus agora. Alguém ora para mim, para perdoar meus pecados, ora para mim, porque eu pequei. Não é hora. E se nós sabemos que os sinais já estão praticamente todos cumpridos, na minha perspectiva, o único sinal que falta é o evangelho ser pregado a toda a criatura. Quando o evangelho for até os confins da terra, esse é o último sinal, então virá o Filho do Homem. E nunca na história estivemos tão perto disso. A internet pode alcançar as tribos, eu vejo índios hoje com o celular na mão, queridos, assistindo. O cara hoje pode pegar lá, acessar um vídeo, ouvir uma palavra de Deus. Hoje, agora, essa palavra que está sendo pregada aqui, estamos alcançando pessoas agora, e só Deus sabe quantas dezenas e centenas alcançaremos amanhã, depois, da semana que vem, etc. O texto também nos convida a gente pensar o seguinte: Deus não marca a hora para chegar. E talvez o mais triste não vai ser às 10 da manhã, que geralmente todo mundo já acordou, né? Talvez fosse às 8, nem todo mundo. Às 7, talvez nem todo mundo. Às 6, talvez menos ainda. Mas às 10, quase todo mundo já está acordado. Quem sabe até preparando um café, preparando uma visita. Isso estou falando no final de semana, né? Mais gostoso, mais em casa, todo mundo. Dia de trabalho eu sei que as rotinas são outras. Pensando aí num sábado, num domingo. Não é às 10 horas, é à meia-noite. É o horário mais impróprio de você receber uma visita, talvez o mais difícil de você estar esperando alguma coisa. Deu 10 horas, deu 11 horas, meu amigo, não chegou, hoje não chega mais. E isso traz sono. Mas ao mesmo tempo, queridos, o texto nos diz que você pode dormir se você estiver vigilante e preparado. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que essa não é aquela mensagem que a gente, por exemplo, numa quinta, numa sexta, aquele culto da vitória, eita, recebe, toma posse. Mas isso é vitória, e é a maior de todas. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Que fé é a sua? Dá para você agora enxergar a sua vida espiritual como essa lamparina, como esse candeeiro, e se perguntar como é que está o estoque aí? Está aceso? A fé continua a mesma, a esperança continua a mesma, a chama continua a mesma de quando você aceitou Jesus. O primeiro amor ainda é o mesmo. Você espera por Jesus hoje, mas está preparado para Ele. Se demorar, não tem problema, porque você está preparado, continuará preparado. E às meia-noites você tem óleo, você tem luz. O Espírito Santo realmente está em ti, operando e realizando a vontade dEle. Como está a vida espiritual?
Enquanto você vai fazendo a sua análise, a sua introspectiva, você faz o seu exame pessoal, nós vamos louvando a Deus e vai fazendo a sua oração. Se você vai encontrando alguma área que precisa ser tratada aí, vai entregando ao Senhor agora. Não deixe que o pecado atrapalhe a sua comunhão, não deixe que nada venha atrapalhar o que realmente você é em Cristo. Pai, neste momento, nós como igreja, como noiva, Senhor, e nós, Senhor, como pessoas que estamos esperando a sua vinda, este é o maior anelo da igreja, Senhor, o maior desejo. Isso é o que nos move, Senhor, e essa é a nossa esperança maior, a nossa meta, o nosso objetivo. Não adianta as conquistas, não adianta, Senhor, tudo aquilo que a gente possa ter, obter e conseguir aqui nesta terra, se naquele grande momento a voz que ouvirmos não tivermos condições de ir até o teu encontro, ou então, Senhor, ouvir o final deste enredo, aonde o Senhor não nos conhece, aonde o Senhor pede para se afastar, Pai. Não é isso que queremos como resumo da nossa história, como momento final da nossa história, Senhor. Ao contrário, Pai, nós somos e queremos fazer parte, são das prudentes, Pai, que estão preparadas, que têm olhos, Senhor, e que têm, Senhor, uma vida cheia do Teu Espírito Santo, uma vida guiada pela Tua Palavra, uma vida vigilante, aonde as conquistas e as coisas dessa terra não nos vão tirar do alvo, Senhor, não vão tirar na nossa meta, Senhor, principal, mas a nossa vida será regida pela vida espiritual, Pai. Se há alguém aqui nesta manhã, Pai, que está neste momento, Senhor, pedindo para que o Senhor esteja, Senhor, fazendo, Senhor, uma obra em alguma área, opera, Senhor, agora, Senhor. Se há alguém, Senhor, pedindo, me perdoa, este é o momento, Senhor, de quebrantamento, recebe, Senhor, este arrependimento, passa o teu sangue, Senhor, mas que todos nós como igreja, quando estaremos ceando agora, participando deste momento de comunhão, o façamos, Senhor, com uma consciência pura, com uma vida santa, aonde o pecado não está, Senhor, de alguma forma, Senhor, afetando, ferindo, ou até mesmo, Senhor, atrapalhando, mas em nome de Jesus, Pai, que o teu sangue passe sobre este lugar, nos ajuda a ter em depósito, a estarmos, Senhor, estocando para a nossa vida espiritual, numa vida onde cresçamos cada dia mais em oração, cresçamos cada dia mais em comunhão, cresçamos cada dia mais, Senhor, em alimentar-se da sua palavra, conhecer, estudar, meditar na tua palavra, Senhor, cresçamos, Senhor, em congregar, em estar junto como igreja,
igrejas a estarmos, Senhor, unidos num só propósito, na evangelização, em missões, em tudo aquilo que revela o Teu caráter, Pai. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a fazer por amor a Ti, e porque Te amamos fazemos, para a glória do Teu nome, Pai. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia.